Sabe quando você entra num museu, para na frente de uma obra e pensa, tá, mas por que isso é arte? Parece uma pergunta simples, né? Mas olha, ela tira o sono de artistas e filósofos há séculos. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse mistério. Pensa comigo. De um lado, você tem o teto da Capela Sistina, uma obra-prima de Michelangelo. Do outro, caixas de sabão em pó empilhadas, do Andy Warhol. E as duas coisas são chamadas de arte. Como pode? O que essas duas criações, tão absurdamente diferentes, têm em comum? Pois é, essa é a grande pergunta. Será que existe uma essência? Uma espécie de fórmula mágica que transforma um objeto comum em uma obra de arte? É isso que a gente vai tentar descobrir juntos. Para começar, vamos entender a dificuldade. O problema talvez seja que a gente está procurando no lugar errado. A arte é tão, mas tão diversa, que tentar achar uma única característica em comum em tudo que é arte pode ser, na verdade, uma missão impossível. Pensa só na sua família. Você pode ter o nariz do seu pai, a sua irmã ter os olhos da sua mãe e um primo ter o sorriso do seu avô. Não existe uma coisa que todo mundo tem, mas sim uma rede, uma teia de traços que conecta todo mundo. A arte seria... A arte, então, seria mais ou menos como um fio trançado. Quando você olha de longe, parece uma coisa só, uma unidade. Mas se você chega pertinho, vê que na verdade são várias fibras diferentes, uma sobreposta à outra. Talvez essa tal essência da arte seja só uma ilusão, e a nossa busca por ela esteja desde o início fadada ao fracasso. Mas os filósofos não desistem assim tão fácil. Então vamos dar uma olhada em 3 teorias bem famosas que tentaram, cada uma à sua maneira, resolver esse enigma. Pensa nelas como as principais suspeitas numa investigação criminal. Cada uma com uma pista boa e uma falha que bota tudo a perder. A primeira suspeita, a mais antiga de todas, é o representacionalismo. A ideia é bem intuitiva. Arte serve para representar alguma coisa, seja imitando a realidade, como um retrato que imita uma pessoa, ou de um jeito mais simbólico. Parece lógico, não é? Só que aí a teoria começa a fazer água. O que uma sinfonia de Beethoven está imitando, exatamente? Ou uma pintura do Jackson Pollock cheia de respingos de tinta? Ela representa o quê? Essa teoria simplesmente deixa de fora um pedaço gigantesco do que a gente chama de arte. Ok, suspeita número 2, o formalismo. A proposta aqui é a seguinte: esquece o que a arte representa. O que importa de verdade é a forma, é a combinação mágica de linhas, cores e sons que causa na gente uma tal de emoção estética. É a beleza da composição em si, pura. O problema, isso esvazia a arte de significado. Pega a jangada da Medusa, por exemplo. Claro, a composição de linhas e cores é genial, mas a força daquela pintura vem do drama humano, do desespero de pessoas reais que sofreram um naufrágio. Se a gente reduzir aquilo a linhas e cores, a gente perde a alma da obra. E aí vem a terceira tentativa, que é a mais radical de todas, a teoria institucional. Basicamente, ela diz que arte arte é aquilo que o mundo da arte, os críticos, os curadores, os artistas importantes, diz que é arte. Se eles pegam um mictório, colocam no museu e chamam de a fonte, pronto, virou arte. Simples assim. Só que isso nos coloca num beco sem saída. Pensa bem. Ou esses especialistas têm boas razões para decidir o que é arte, e nesse caso a teoria de verdade são essas razões e não a decisão deles, ou a escolha é completamente arbitrária. E se for só uma escolha arbitrária, por que a gente deveria se importar com ela? Ok, já vimos o que não funciona muito bem. Agora, vamos respirar fundo e mergulhar numa visão que talvez nos dê uma resposta muito mais satisfatória. Vamos conhecer a ideia poderosa do filósofo R.G. Collingwood sobre a função da arte de verdade. O Collingwood faz uma distinção que é, crucial. De um lado tem o que ele chama de arte como entretenimento, sabe? Aquela que serve para nos distrair, para gerar emoções fáceis, previsíveis, tipo um filme de ação. Do outro lado, existe o que ele chama de arte própria, a grande arte. A função dela não é distrair, é clarificar emoções e expandir a nossa consciência. E como isso funciona na prática? O processo todo começa com o artista sentindo uma coisa que ele nem sabe nomear, uma excitação emocional meio vaga, uma perturbação.
Aí, durante o ato de criar, usando a imaginação e a técnica, ele vai explorando esse sentimento. É só no final, quando a obra está pronta, que aquela emoção confusa se torna clara, articulada. E o resultado? Uma expansão do autoconhecimento, tanto para ele, o artista, quanto para a gente, o público. E isso nos leva a essa citação aqui, que é muito poderosa. Para o Collywood, o artista de verdade não é um animador de festa. Ele é alguém corajoso que mergulha no desconhecido das próprias emoções para revelar, como diz a frase, os segredos de nossos próprios corações. E ele faz isso mesmo que corra o risco de nos deixar desconfortáveis. Certo. Se a grande arte faz tudo isso, então qual é a função final dela na nossa vida, na sociedade? Porque ela não é só um passatempo, uma decoração, mas algo de fato essencial. Segundo Collingwood, a arte combate o que ele deu o nome de corrupção da consciência. Que nome, hein? Isso é basicamente o nosso hábito de mentir para nós mesmos sobre o que a gente realmente sente. É uma desonestidade emocional que, quando se espalha por uma sociedade inteira, pode ser fatal. E é exatamente por isso que, na visão de Collingwood, a conclusão é uma só, e ela é inevitável. A arte não é um luxo. Ela é, na verdade, a medicina da comunidade para a pior doença que a mente pode ter: a ignorância sobre si mesma. Então, da próxima vez que você estiver cara a cara com uma obra de arte, eu te convido a tentar uma abordagem diferente. Em vez de se perguntar, afinal, isso é arte? Tente se perguntar, o que isso aqui está me revelando? Que sentimento que eu não conhecia isso está me ajudando a entender? O que essa obra está me contando sobre o meu próprio coração? A resposta, pode apostar, vai te surpreender.